Desde o início dos tempos, a humanidade tenta entender os segredos do céu e da terra. A Bíblia é um dos livros mais lidos e estudados da história, mas mesmo assim, ainda guarda mistérios que nos deixam intrigados até hoje. Entre esses mistérios, há um que chama a atenção de estudiosos, teólogos, arqueólogos e curiosos: os Néfilim. Pouco se fala sobre eles nos púlpitos das igrejas, pouco se ensina sobre eles nas escolas dominicais, mas eles estão lá, escondidos, esquecidos. Quem eram essas criaturas gigantescas mencionadas na Bíblia? Seriam anjos, demônios, híbridos, ou apenas metáforas para algo ainda mais profundo? Tudo começa em Gênesis capítulo 6, um trecho curto, mas explosivo. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E logo em seguida, naqueles dias havia Néfilim na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Esse texto é como uma janela entre o mundo físico e o espiritual. Ele fala de uma mistura entre seres celestiais e humanos, uma união proibida. E o resultado dessa união foram os Néfilim. A palavra Néfilim vem do hebraico e pode significar os caídos, ou os que fazem cair. Já no aramaico, o termo está ligado a seres de força sobrenatural. Por que esses seres são mencionados tão brevemente, mas com tanto impacto? Por que a Bíblia fala deles quase como quem revela um segredo escondido? Segundo uma das interpretações mais antigas, os Néfilim seriam os filhos de anjos caídos com mulheres humanas. Essa teoria vem principalmente do livro de Enoque, um texto antigo, mas não incluído na maioria das Bíblias cristãs. O livro de Enoque conta que anjos chamados vigilantes foram enviados à terra para observar os homens. Mas, ao verem a beleza das mulheres humanas, caíram em tentação. Esses anjos fizeram um pacto no Monte Hermon. 200 deles decidiram se unir às mulheres humanas, ter filhos com elas e ensinar conhecimentos proibidos à humanidade. Eles ensinaram magia, astrologia, o uso de cosméticos, a arte da guerra, o manuseio de metais e até encantamentos. Era conhecimento demais, cedo demais. E o resultado dessa união foram os Néfilim, gigantes violentos e devoradores, que corromperam toda a criação. Eles não apenas devoravam homens, mas também animais e até uns aos outros. A terra foi coberta de sangue. A violência se espalhou. E os homens começaram a adorar esses gigantes como deuses. Deus então decide agir. Segundo o livro de Enoque, ele ordena que os arcanjos punam os vigilantes. Eles são acorrentados e lançados em abismos até o dia do juízo final. E os Néfilim, seus filhos híbridos, são destruídos por um grande cataclisma, o dilúvio. Tudo o que respirava foi varrido da face da terra, ou quase tudo. Depois do dilúvio, algo estranho acontece. Em Números 13:33, os espias enviados por Moisés à terra prometida voltam assustados. Também vimos ali os Néfilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Como é possível? Se os Néfilim foram destruídos, como ainda existiam? Teriam sobrevivido? Ou voltado? Uma possibilidade é que algum traço genético deles tenha sobrevivido por meio das esposas dos filhos de Noé. Outra teoria é que os anjos tenham voltado a cometer o mesmo erro. Também pode ser que a influência espiritual dos Néfilim tenha continuado atuando entre os homens, mesmo após o dilúvio. A Bíblia fala de outros povos gigantes. Os Anaquins, os Refaíns, os Emins, os Zunzins. Todos eles aparecem em batalhas travadas por Israel durante a conquista de Canaã. Golias, o gigante enfrentado por Davi, era filisteu, mas é descrito como um homem de quase 3 metros, e sua linhagem é ligada a outros gigantes, os filhos de Rafa. Esses povos habitavam a terra prometida por Deus a Israel, e muitos estudiosos acreditam que a missão dos hebreus incluía eliminar os remanescentes dos Néfilim. Isso explicaria por que Deus ordenou a destruição total de alguns povos, homens, mulheres e crianças. Um dos temas mais difíceis da Bíblia, que talvez esconda uma razão espiritual mais profunda.
Os Nefilim aparecem diretamente apenas 2 vezes na Bíblia, mas sua sombra está presente em todo o Antigo Testamento. As cartas de Pedro e Judas falam de anjos que deixaram sua morada e estão presos até o juízo. Muitos acreditam que esses são os vigilantes mencionados em Enoque. Isso mostra que mesmo os primeiros cristãos tinham conhecimento desses textos e os levavam a sério, mesmo que não estivessem na Bíblia oficial. Por que então o livro de Enoque foi excluído do cânon? Muitos acreditam que o conteúdo era polêmico demais, outros que poderia confundir os fiéis. O mistério dos Nefilim nos mostra que o mundo espiritual é muito mais complexo do que conseguimos imaginar. Existem batalhas invisíveis acontecendo ao nosso redor. Se essa história te impactou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Escreva nos comentários. Você acredita que os Nefilim existiram? Ou acha que tudo isso é simbólico? Eu quero saber sua opinião. Mas os Nefilim não são o único mistério que a Bíblia guarda. Existem outras passagens, outros relatos, que fazem a gente parar e perguntar: o que exatamente aconteceu aqui? Vamos começar com o desaparecimento da Arca da Aliança. O objeto mais sagrado do Antigo Testamento, onde Deus falava com Moisés, onde estavam guardadas as tábuas da lei, simplesmente some. Em Crônicas, a arca ainda aparece sendo levada para o Templo de Salomão. Mas depois da destruição de Jerusalém, ela desaparece dos registros bíblicos. Onde foi parar? Alguns dizem que ela está escondida em uma caverna. Outros acreditam que foi levada para a Etiópia. Há até quem diga que ela foi para o céu. A verdade é que ninguém sabe. Outro mistério que sempre intriga é o de Enoque e Elias, os 2 homens que, segundo a Bíblia, nunca morreram. Gênesis diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Já Elias foi levado aos céus em um carro de fogo. Esses 2 personagens levantam uma questão curiosa. Por que só eles foram poupados da morte? E mais ainda, será que eles ainda estão vivos? Algumas tradições antigas dizem que eles voltarão no fim dos tempos como testemunhas proféticas. E o que dizer de Melquisedeque? Um rei e sacerdote que aparece do nada, abençoa Abraão e desaparece. O livro de Hebreus diz que ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida. Quem era esse homem? Um anjo? Uma encarnação do próprio Cristo antes de sua vinda? Um ser celestial disfarçado de humano? Até hoje, teólogos discutem. Outro mistério envolvente é o da estrela de Belém. O que foi aquele fenômeno que guiou os magos até o nascimento de Jesus? Uma estrela comum? Um alinhamento planetário? Um milagre? Astrônomos tentam até hoje encontrar explicações científicas para algo que, segundo o texto bíblico, se movia e parava sobre uma casa. Há também o mistério das tribos perdidas de Israel. A Bíblia fala de 12 tribos, mas após o exílio da Assíria, 10 delas simplesmente desaparecem da história. Onde foram parar? Algumas teorias dizem que migraram para a Europa, outras falam da Ásia, e há até quem diga que elas se espalharam pelo mundo e ainda hoje vivem sem saber sua verdadeira origem. E talvez um dos maiores mistérios de todos, o silêncio dos anos perdidos de Jesus. Entre os 12 e os 30 anos, não há registros bíblicos sobre sua vida. O que ele fez durante esse período? Onde esteve? Com quem aprendeu? Alguns sugerem que ele viveu em Nazaré, em anonimato. Outros arriscam teorias mais ousadas. Viagens para o Egito, Índia ou comunidades essênias. Esse silêncio gera ainda mais curiosidade, pois ao surgir em cena com 30 anos, Jesus já tinha sabedoria, autoridade e domínio das Escrituras como ninguém. Por fim, há o mistério do livro selado em Apocalipse, com 7 selos, guardado nas mãos de Deus, que ninguém podia abrir, exceto o Cordeiro. O que há nesse livro? O que ele representa? Profecias? O destino da humanidade? Esses mistérios não existem apenas para nos confundir. Eles nos convidam a buscar, a estudar, a questionar, a mergulhar mais fundo nas Escrituras. Porque a Bíblia não é um livro comum. É viva. E muitas vezes esconde suas maiores verdades justamente nas entrelinhas. E se você gosta de temas assim, comenta aqui embaixo. Quero mais mistérios da Bíblia. E aproveita.
Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com alguém que também ama explorar os segredos da Palavra de Deus.